Meus sogros viajaram 2.000 quilômetros para me dizer que eu não sou uma boa esposa porque me recusei a financiar o carro da minha cunhada, mas agora estão piores, pois ela não tem um lugar para morar. Meus sogros moram bem longe e não os vemos com frequência. Meu marido e eu escolhemos viver longe da família dele de propósito porque eles podem ser um pouco exigentes às vezes. Estamos juntos há 6 anos, casados há 3, e nos mudamos há apenas 2 anos. Para ser honesta, a família dele não foi a única razão para nos mudarmos, já que consegui um bom emprego e o dinheiro que eu ganharia justificava a mudança de cidade. Minha família ficou bem com a mudança e até ficaram contentes porque isso significava que eu estaria trabalhando em um lugar melhor, mas a família do meu marido foi a que teve um problema com isso. Eles tentaram nos convencer a não fazer isso e alegaram que seria muito difícil para nós vivermos completamente sozinhos em um lugar desconhecido, mas já tínhamos tomado nossa decisão. A família dele também ficou bastante descontente com o fato de que meu marido teria que renunciar ao tempo com a família por minha culpa, já que eu era quem queria mudar de emprego, como se fosse um crime querer avançar na minha carreira, e só para constar, meu marido não se importava de se mudar para outro lugar e deixar a família para trás por mim, porque quando o dinheiro começasse a entrar, seria para os dois. Além disso, ele trabalha principalmente de casa, então realmente não se importa onde vive. Embora eu gostasse da família dele no início, nos últimos 2 anos as coisas ficaram bastante tensas entre nós. Meu marido e eu ainda tentamos manter contato e os visitamos pelo menos uma vez por mês, mas isso é tudo. Estávamos bem com isso, mas então há cerca de 6 meses, minha cunhada me disse que queria se mudar para nossa casa por alguns meses, porque estava planejando ir para uma universidade próxima. A universidade para a qual ela foi aceita fica literalmente a apenas 30 minutos de carro da nossa casa e eu não sabia se isso era algo que ela havia planejado ou se havia surgido organicamente, mas ela pediu ao meu marido se estaríamos dispostos a deixá-la morar conosco de graça, pois não queria morar no campus e seus pais não estavam dispostos a pagar por um apartamento. Aparentemente a razão pela qual ela não queria morar no campus era porque as regras eram um pouco rígidas e ela queria ter um certo grau de liberdade que acreditava conseguir se ficasse conosco, e a família do meu marido também concordava que ela ficasse com a gente. Então decidimos aceitar, depois de discutirmos um pouco, principalmente porque pelo que eu sabia, minha cunhada sempre foi uma boa garota, mas não esperava que tivesse mudado tanto nos últimos anos. Quando meu marido e eu nos mudamos, ela tinha apenas 16 anos e mesmo naquela época era bastante doce. Depois que nos mudamos, nos vimos poucas vezes e não passamos muito tempo juntas. Então não percebemos que ela havia se tornado completamente mimada. Meu marido não é muito próximo de sua irmã, principalmente por causa da grande diferença de idade. Ele também não tinha ideia de que ela havia mudado tanto. Claro, ela foi muito simpática conosco quando queria que deixássemos ela ficar sem pagar aluguel enquanto estava na universidade, mas depois que se mudou para nossa casa começou a mostrar sua verdadeira personalidade. Nos últimos 6 meses, notamos que ela não é mais a doce menina que costumávamos conhecer, agora parece mais uma adolescente que ainda não amadureceu. Tínhamos combinado que ela poderia morar conosco com uma condição, que tentasse procurar um emprego para poder pagar sua própria moradia e assim se mudar para um apartamento. Ela aceitou que em alguns meses começaria a procurar trabalho por aqui, para trabalhar junto com a universidade. Depois, quando tivesse economizado dinheiro suficiente, ela e algumas amigas encontrariam um apartamento e ela se mudaria. Até seus pais concordaram com esse arranjo, então pensei que ela começaria a buscar emprego, mas sempre que eu perguntava se ela tinha feito algum progresso, ela se irritava comigo e revirava os olhos. Era muito estranho, porque não era como se ela estivesse me fazendo um favor. Além disso, ela não tinha respeito pelo nosso tempo e energia, pois frequentemente chegava tarde em casa sem sequer se incomodar em nos dizer onde tinha passado a noite toda, e sempre que isso acontecia, ela voltava bêbada à meia-noite, e meu marido e eu tínhamos que deixá-la entrar depois de ficarmos acordados, preocupados, já que nem sabíamos onde ela estava. Dissemos a ela para não fazer isso várias vezes e até ameaçamos contar aos pais dela sobre o comportamento, mas ela pedia desculpas profusamente, se comportava muito bem por um par de semanas e depois acabava fazendo a mesma coisa novamente, e para piorar, também era uma bagunça, deixando suas coisas espalhadas pela casa, e éramos nós que acabávamos limpando depois dela. Então não preciso nem dizer que ela nos tirou do sério nos últimos 6 meses e estávamos esperando que ela se mudasse para podermos voltar à nossa vida normal. Meu marido ama a família dele e sempre adorou sua irmãzinha, mas honestamente, há um limite para o que se pode tolerar. Ela e a família do meu marido cruzaram esse limite recentemente, então decidimos expulsá-la. Até agora, só estávamos aguentando porque ela é mais jovem do que nós e não tínhamos coragem de ser duros com ela, mas há alguns dias, ela nos procurou durante o fim de semana e nos disse que estava sendo muito difícil ir para a universidade todas as manhãs porque estava acostumada a dormir até tarde. Se quisesse pegar o ônibus teria que acordar muito cedo, caso contrário, acabaria perdendo sua primeira aula. Eu pensei que ela iria nos dizer que finalmente havia decidido morar no campus para ter um pouco mais de tempo pela manhã, mas em vez disso ela nos disse que estava pensando que talvez já fosse hora de ter um carro próprio aqui, para poder ir de carro à universidade. Ela já havia feito aulas de direção no ensino médio e tinha carteira de motorista, mas quando morava com os pais, costumava dirigir o carro do pai. No entanto, agora que completou 18 anos há alguns meses, ela achava que era o momento certo para ter um carro próprio aqui. Isso foi muito confuso, porque não fazíamos ideia do porquê ela estava nos dizendo isso e não aos pais dela. Meu marido até se ofereceu para falar com o pai sobre o assunto, mas ela nos disse que já havia conversado com ele. Aparentemente, meus sogros disseram que ela precisava falar conosco sobre isso porque éramos responsáveis por ela desde que meu sogro havia se aposentado recentemente, então agora se ela queria um carro, teríamos que financiá-lo, como se isso fosse algo fácil de conseguir. Não havia nenhuma chance de estarmos dispostos a assumir essa responsabilidade, especialmente financeiramente. Pensei que ela seria razoável sobre isso, mas estava claramente enganada, porque assim que comecei a
falar com ela e entendi que iríamos recusar o pedido. Em vez de aceitar com graça, ela começou a bater no chão e disse que não se importava com a forma como resolveríamos isso, mas que queria um carro agora. Meus sogros e eu poderíamos discutir isso entre nós, mas ela só queria um carro antes do fim do mês. Depois ela se trancou no quarto e se recusou a sair até a hora do jantar, e estamos falando de uma mulher que já deveria se considerar adulta. Para ser honesta, apenas o irmão dela tentou conversar com ela por alguns minutos, mas logo desistiu também, porque estava igualmente frustrado. Já estávamos permitindo que ela morasse conosco sem pagar aluguel, apesar de ela ignorar abertamente nossa forma de viver, e agora além disso ela esperava que atendêssemos todos os seus caprichos. Também estávamos bastante irritados com os pais dela, já que não tinham o direito de dizer a ela que éramos responsáveis por ela só porque meu sogro havia se aposentado. Então depois que minha cunhada nos contou o que o pai dela disse, ligamos para ele, ou pelo menos tentamos, mas não obtivemos resposta. Também ficamos muito surpresos ao saber que aparentemente meu sogro havia se aposentado, não porque não sabíamos de nada e ninguém nos tivesse contado, mas porque ele nem sequer estava perto da idade de aposentadoria. Ele tinha cerca de 53 anos e nem estava gravemente doente ou incapacitado para continuar trabalhando. Além disso, ele e minha sogra haviam deixado seus trabalhos corporativos há cerca de 7 anos e estavam administrando uma empresa contábil moderadamente bem-sucedida desde então. Então não é que eles tivessem empregos estressantes ou que não estivessem ganhando dinheiro suficiente para si mesmos. Definitivamente estavam em uma posição boa o suficiente para cobrir todas as despesas da minha cunhada, mas simplesmente não queriam fazer isso. Naquele dia, eles não atenderam nossa ligação e também não tivemos notícias deles pelos 2 dias seguintes. Minha cunhada também não falou comigo nem com o irmão nesses 2 dias. Então no terceiro dia meus sogros finalmente chegaram à nossa casa muito tarde da noite, justamente na hora em que estávamos para jantar. Foi uma grande surpresa, porque desde que nos mudamos para cá, meus sogros só haviam vindo uma vez, no dia da nossa festa de inauguração da casa. Depois disso, nunca se preocuparam em nos visitar e sempre tinham uma desculpa pronta, como que era muito longe para viajar na idade deles ou que não queriam nos incomodar, apesar de nunca termos dito que isso seria um problema para nós. A verdadeira razão pela qual eles nunca nos visitavam era porque queriam que eu soubesse que não aprovavam o fato de que meu marido e eu decidimos morar longe deles. Eles não precisavam me dizer isso, eu simplesmente sabia. Suponho que não entendiam que não foi uma decisão tomada apenas por mim, até o próprio filho queria um pouco de espaço longe deles, mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que eles nunca haviam nos visitado nos últimos 2 anos, mas apenas porque nos recusamos a financiar o carro que minha cunhada pediu, eles viajaram quase 2.000 quilômetros só para falar conosco sobre isso. Parte 2 daqui 30 minutos.